precioso o ministério da palavra. Em segundo lugar, eu quero estender minha gratidão ao pastor Fernando. É um prazer conhecê-lo. Muito obrigado pela confiabilidade depositada sobre nós em nos permitir assumir esta tribuna para servir esta linda igreja com a porção da palavra. Já faz um tempo que eu não venho aqui. Eu vim aqui, eu tinha cadeira ainda. Agora eu venho encontrar o Mateus, ficou o piso. Aí às vezes é feio. Eu vim aqui completamente há uns 8 para 9 anos atrás. Eu era recém-casado ainda. E já faz um tempo que nós não rodávamos aqui nesta região. Mas aprove a Deus preparar esta noite. É um prazer muito grande. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo, pastor Leonardo. Prazer é meu, amigo já de longas datas. O Leonardo já deu um dado lá para a nossa terra. É uma bênção de Deus. Deus abençoe sua esposa, sua família. Quero louvar a Deus pela vida do meu Deus, Mateus. Mateus falou que ia vir e veio. Deus abençoe, é um prazer te ver, viu? Mateus cruzou aí o oceano, né? Está lá na Europa. Está chique, hein, Mateus? Glória a Deus. Meu irmão Bruno, que sempre que pode, na verdade é quase nunca, né? Se é que existe esse termo, mas quando dá certo a gente vem junto, né? Ele está atendendo as agendas de um lado, atendendo o outro, mas por Deus prepara isso. Quero justificar a ausência da minha esposa, era para ela estar aqui conosco, mas a minha filhinha tem 2 anos e nessa mudança de tempo a gente sai muito para pregar e ela pegou pneumonia, né? E o médico falou: ó, fica 10 dias aí de molho, não sai. E aí a gente cumpriu os 10 dias, ela melhorou, aí a gente foi almoçar na casa da minha mãe. Quando a gente voltou, ela piorou de novo. Aí a gente teve que levar ontem ela para o hospital. E o médico falou: dá mais uma sossegada, deixa ela melhorar 100%. E aí depois vocês tornam a vida rotineira comum, normalmente. E por isso ela não pode estar aqui, mas traz saudação para a igreja. A igreja recebe, diga amém. Amém. Então vamos lá, Marcos capítulo 9, versículo 2 e 3. Na versão que eu tenho em mãos, diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a sós, à parte, ao alto monte, e foi transfigurado diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremaneira brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. Amém? Antes de se assentar, diga ao teu vizinho aí do lado: tem experiências. Fala mais forte: tem experiências que Deus só dá para quem é íntimo. Ser igreja, tome o assento, glorificar a Deus. Meus amados e queridos irmãos, é bem verdade que quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, localizando o capítulo 9 deste Evangelho escrito, registrado, monografado pelo evangelista Marcos, logo nós vamos compreender e entender que Marcos aqui, com muita precisão e habilidade nos seus escritos, ele está nos narrando, nos apresentando, nos mostrando mais um dos momentos lindos dele, magnífico e extraordinário, que se desenvolveu, que aconteceu no ministério de Cristo Jesus aqui na terra, onde Jesus aqui, através desta experiência apresentada no texto, ele vai revelar sua verdadeira identidade messiânica, não a todos, mas a alguns dos seus discípulos. E este episódio, ele é intitulado tanto por Marcos como pelos seus demais companheiros sinóticos, Lucas e Mateus, como a transfiguração de Jesus, conforme nós podemos ver claramente na epígrafe do texto, no título do texto. E como Marcos ele apresentou dentro desta obra uma narrativa concisa, direta, e que é mais fiel às ordens cronológicas dos episódios, ele diz que este acontecimento ele vai se dar, ele vai se desenrolar, ele vai se desenvolver logo após Jesus ter dado uma prévia, logo após Jesus ter predito, falado pela primeira vez aos seus discípulos
acerca da morte que ele haveria de enfrentar em Jerusalém, conforme nós podemos ver isso sendo mencionado no capítulo anterior ao que lemos, no capítulo 8, a partir do versículo 31, onde Marcos, em resumidas palavras, ele diz que o Filho do Homem, Jesus se referindo à sua própria pessoa, haveria de padecer, haveria de sofrer a tal ponto de ser rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, pelos principais dos sacerdotes, e ele morreria, mas ele traz a garantia de que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Após Jesus dizer estas palavras, perceba que na sequência, ainda no capítulo 8, versículo 32, Marcos faz questão de nos trazer um detalhe textual, dizendo que Jesus falou a respeito deste momento dramático da sua morte, de maneira aberta ou abertamente. Quando nós vemos Marcos trazer este detalhe para todos nós, de que Jesus falou a respeito da sua morte, de maneira aberta ou abertamente, a ideia que Marcos está propondo para nós leitores é que essas palavras de Jesus não foram palavras enigmáticas, não foram palavras indecifráveis, não foram palavras difíceis de se compreender, mas foram palavras claras, categóricas, transparentes, de maneira que todos que estavam lhe ouvindo pudessem entender o peso, a seriedade e o sentido daquilo que ele estava dizendo, de tal maneira que Pedro, como sempre atento a tudo aquilo que Jesus dizia, em seu coração ele recusa as palavras do mestre, pois Pedro não quer aceitar a ideia de que o seu mestre teria que sofrer da forma que ele está afirmando que sofreria. Pedro de maneira alguma quer conceber a ideia de que o seu mestre teria que padecer e morrer da forma que ele está afirmando que morreria e sofreria, pois embora a esta altura, segundo o relato do próprio evangelista, Pedro já entendesse por revelação divina que Jesus era o Filho de Deus, porém ele ainda não havia compreendido acerca da obra prioritária que Jesus teria que realizar aqui nesta terra, que era verter o seu sangue no madeiro, na cruz do Calvário, e morrer por amor à humanidade. Pedro, por não entender que Jesus teria que trilhar a via dolorosa e oferecer a sua vida como sacrifício, ele então rejeita as palavras do mestre. Satanás, como sempre, é sagaz. Satanás, como sempre, é oportunista, e ele sempre está ao derredor do homem procurando uma brecha, e quando ele encontra, ele entra sem pedir licença. Quando Satanás percebeu que Pedro não estava em consonância, em concordância com as palavras de Jesus, ele envolve os lábios de Pedro sem que Pedro pudesse perceber, e a partir deste momento ele começa a incitar Pedro, a motivar Pedro a transmitir palavras reprovativas contra o mestre. De acordo com o texto, Pedro, com toda a petulância, ele chama Jesus de canto e começa a repreendê-lo. É uma estratégia sorrateira do adversário de tentar, por meio dos lábios de Pedro, desvirtuar a mente de Cristo e impedi-lo de chegar ao Calvário. Mas como Jesus não é passado para trás por ninguém, como Jesus não é enganado por ninguém, que dirá pelo próprio Satanás, Jesus, entendendo a manobra por detrás das palavras de Pedro, Jesus contemplando que havia uma influência satânica por detrás das palavras do apóstolo Pedro, Jesus, tomado de autoridade, mas com respeito e ética, ele se vira para a multidão que ali estava junto com seus discípulos, e ele resolve dar uma aula divina acerca do que significa segui-lo. Mas antes, Jesus repreende Pedro e expulsa Satanás, dizendo: para trás de mim, Satanás, ou dependendo da versão, retira-te de diante de mim, Satanás, pois não te é lícito entender acerca das coisas divinas de Deus, a não ser a respeito das coisas dos homens. Após Jesus repreender Pedro e expulsar Satanás, e perceba que Pedro está sendo repreendido, mas quem é expulso é Satanás, porque quem tem que sair é Satanás. Jesus expulsou Satanás e repreendeu Pedro. Após isso, Jesus resolve dar uma aula divina, dizendo: se alguém quiser vir após mim, é necessário duas condições. Primeiro, negar a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz e seguir-me. Mas observe a expressão inicial: se alguém quiser vir após mim. Perceba de maneira muito clara que
Jesus não está pressionando ninguém a segui-lo. Jesus não está obrigando ninguém a ser seu discípulo. Jesus está dizendo, é para quem quiser, é de livre, espontânea vontade. Porque se tem uma coisa que eu aprendo com a Bíblia Sagrada, e olha que eu já tenho meditado nas Sagradas Escrituras por alguns anos, e na minha simplicidade, porque a Bíblia é muito profunda e a minha mente é muito limitada, mas nas minhas limitações eu pude perceber, ao folhear as páginas biográficas dos Evangelhos, que se tem uma coisa que Jesus nunca fez e nunca fará, é obrigar alguém a segui-lo. Trocando em miúdos, Jesus nunca obrigou ninguém a ser crente. Jesus nunca obrigou ninguém a enrolar uma gravata no pescoço, a colocar um terno ajeitadinho, uma roupa adequada para vir para o culto e oferecer adoração a Ele. Não, a única coisa que Jesus faz, porque Ele é cavalheiro, Ele é educado, é nos oferecer o convite, a oportunidade. Agora a opção de escolha é minha e tua. Cabe a mim e a você optarmos, escolhermos se iremos segui-lo ou se iremos rejeitar tamanho privilégio. Agora, pressionar, isso é uma coisa que Jesus nunca fez e você nunca verá certamente Ele fazer. E esta é uma verdade que tem que estar incutida na mente de muitos crentes dos dias odiernos, atuais. Por que, pregador? Eu tenho andado por alguns lugares do estado de São Paulo e alguns estados da Federação Brasileira, e eu tenho percebido nas minhas andanças que infelizmente existem muitas pessoas que estão dentro da igreja com o seguinte conceito. Tem gente que diz assim, eu só sou crente, eu só sirvo a Jesus, eu só estou dentro da igreja, eu só estou dentro do Evangelho porque meu pai é crente, minha mãe é crente, meus irmãos são crentes, todos dentro de casa professam a fé em Cristo. Então se eu não seguir pelo mesmo caminho, vai pegar mal para mim. Outros dizem assim, eu só sou crente, só sirvo a Jesus. Estes mais novos, eu só vou para a igreja porque papai e mamãe falou para mim que se eu não for, a fivela vai esquentar nas minhas costas. Outros dizem assim, eu só sou crente, só sirvo a Jesus, só estou dentro do Evangelho porque meu esposo é crente e é obreiro, se eu não acompanhar não vai pegar mal. Ou vice-versa, eu só sou crente, só sirvo a Jesus porque minha esposa é crente, se eu não seguir com ela, o clima vai ficar comprometido dentro do meu casamento. Ora, perceba que existem pessoas que vêm para um culto, para um lugar de adoração como este, apenas com esses conceitos fúteis, rasos, superficiais. Permita-me eu te dizer uma verdade nesta noite. Se a tua mentalidade em estar aqui dentro hoje, se a tua mentalidade em servir a Jesus ou está dentro deste conceito ou deste contexto cristão, é uma dessas que aqui se tem, que não envolva o seu amor verdadeiro por Cristo, sinto muito informar, mas você está perdendo o seu tempo. Por quê, pregador? Porque evangelho não é para ser vivido à base de pressão, não. Igreja não é lugar de vir à base de trancos e barrancos, arrastado, não. Igreja é lugar de vir, como meu irmão Bruno já citou, o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Igreja é lugar de vir com prazer da alma, com alegria de espírito. É por isso, meu pastor Fernando, que nós que somos obreiros e se assentamos na tribuna e